Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Você conhece o regulador shunt? Se não conhece, vai conhecer agora. É isso que eu vou mostrar nesse tutorial. Esse regulador também é conhecido por regulador paralelo, regulador em derivação. Se você conhece mais algum apelido desse regulador, escreva nos comentários. Se você já conhece, dê uma olhadinha assim mesmo. Vou mostrar como projetar um regulador shunt simples. Vamos lá? Existem dois tipos de reguladores de tensão lineares. O tradicional, regulador série. O transistor regulador fica ligado em série com a carga. Tem um monte de CI assim no mercado. Por exemplo, o 7905. Mas também existem os reguladores paralelo. O mais famoso deles, tenho certeza que você já conhece, é o diodo Zener. Tem um outro muito usado em fontes chaveadas, o TL431. Hoje vou mostrar um circuito regulador simples com um transistor e um Zener. Vou mostrar como calcular todos os componentes. Quando eu devo usar o regulador shunt? Pense assim. Quando você precisar um Zener de mais potência. Os Zeners comuns no mercado são de meio watt e 1 watt. Mas se eu quiser acionar uma carga de 15 watts, o que fazer? Montar um regulador shunt. O circuito que eu vou analisar é o circuito da figura. Você pode pensar nesse circuito como um reforçador para diodo Zener. Nesse exemplo, a tensão de saída estabilizada será de 15 volts, 1 ampere. Essa é uma corrente que o diodo normal não consegue suprir. Então, o circuito shunt da figura pode ser usado. Vamos ver como funciona o circuito? Primeiro, a tensão de saída. Como fazer para determinar? Claro, usando a lei das malhas na malha da figura. Seguindo no sentido horário, mais 0,7 volts da junção base-emissor, mais a tensão Zener, menos a tensão na carga. A tensão de saída, que é 15 volts, é igual à tensão Zener mais os 0,7 volts da junção. Então, a tensão na saída depende essencialmente da tensão Zener. Simples assim. Note que a tensão de saída não tem nada a ver com a tensão de entrada. O Zener estabiliza a tensão de saída. Mas, cuidado! A tensão de entrada tem que ser maior do que a tensão Zener. Mas isso você já está careca de saber, não é mesmo? Outro detalhe é que a tensão de entrada, que nesse circuito é 20 volts, deve ser especificada já com a sua variação. Sim! Porque a grande vantagem dos circuitos reguladores é que eles mantêm a tensão de saída constante, mesmo que a entrada varie, claro, dentro de determinados valores. Essa variação deve constar no projeto. Nesse circuito, a tensão de entrada de 20 volts pode variar 10%, para mais ou para menos. Então, os valores ficarão entre 18 volts e 22 volts. Na fonte estabilizada, se espera que a tensão na saída fique constante, mesmo que a corrente na carga varie ou a tensão na entrada varie. Então, no projeto é especificada a corrente máxima. Nesse projeto é 1 ampere. Então, a corrente na saída poderá variar de 0 ampere a 1 ampere. Bem, agora que você já sabe como funciona o circuito, vamos ao projeto. A tensão Zener sai da equação principal. Tensão Zener é igual a 15 volts da tensão da saída, menos os 0,7 volts da junção. A tensão Zener deverá ser de 14,3 volts. Olhando a tabela de diodos Zeneres, podemos ver que existe o diodo 1N5244B de 14 volts, meio watt. É o mais próximo. Posso comprar esse diodo? Ainda não. Terei que analisar se a potência de meio watt desse diodo é suficiente. Isso será feito no próximo passo. Agora vou determinar as correntes no transistor e no Zener. Somente depois de conhecer essas correntes será possível especificar esses componentes. Para o projeto do circuito, você deverá ver duas situações limites. Primeiro, quando a tensão de entrada for mínima. Nessa situação, o pior caso é quando a carga é máxima, 1 ampere. Segundo, quando a tensão na entrada for máxima. Nessa situação, o pior caso é quando a corrente na carga é mínima. Isso é 0 ampere, sem corrente na carga. Vou começar pelo primeiro caso.
Tensão na entrada mínima, 18 volts. Corrente na carga máxima, 1 ampere. Nessa condição, toda a corrente está indo para a carga. A corrente vai ser zero no transistor e no zener. Então, é possível determinar a resistência R1. A tensão sobre R1 é igual a 18 volts da tensão de entrada menos 15 volts da tensão de saída. A tensão sobre R1 é de 3 volts. A resistência R1 é igual a 3 volts dividido por 1 ampere, isso dá 3 ohm. Nesse caso, para que o diodo zener ainda continue operando, é bom considerar que uma corrente mínima continue passando pelo zener. Uma corrente prática é 10 mA. Essa corrente não vai afetar o restante do cálculo, mas permite determinar R2, pois toda a corrente do zener está fluindo por R2. Então, R2 é igual a 0,7 volts, a tensão na junção, dividido por 10 mA. Isso dá 70 ohm. 68 ohm comercial. Pronto! As resistências estão calculadas. Vou colocar no diagrama. Agora vou analisar o circuito para a tensão de entrada máxima e corrente na carga igual a 0 ampere. O que vai acontecer agora? Toda a corrente deverá ser absorvida pelo transistor e pelo diodo zener. Assim, será possível especificar o transistor e o zener. Como a tensão de saída continua estabilizada em 15 volts, então é possível calcular a corrente na resistência R1. Primeiro, a tensão sobre R1 é igual a 22 volts da tensão de entrada, menos 15 volts da tensão de saída, isso dá 7 volts. Agora sim, é possível calcular a corrente. A corrente na resistência R1 é igual a 7 volts da tensão sobre R1 dividido por 3 ohm de R1, isso dá 2,33 amperes. Vou colocar no diagrama. O transistor Q1 deverá suportar pelo menos essa corrente. Eu aqui estou desconsiderando a corrente do zener, que é muito baixa em relação à corrente máxima. Olhando os transistores do mercado, o melhor é usar um transistor Darlington tipo 121 de 5 amperes. Tá sobrando corrente, melhor. E todo mundo tem um na gaveta. O ganho do tipo 121 é alto. Isso vai facilitar o cálculo do zener. O ganho pode ser considerado igual a 1000 com facilidade. Mas lembre-se que a tensão da junção é 1,4 volts. Afinal, tem 2 transistores em série. Para salientar que é um transistor Darlington, às vezes o diagrama mostra 2 tracinhos no coletor. Afinal, tem 2 coletores. Vou fazer isso no diagrama. Primeiro, vou corrigir a tensão zener. Vou trocar a tensão da junção de 0,7 volts para 1,4 volts. A tensão zener deverá ser de 13,6 volts. O valor comercial é 13 volts, para uma potência de 0,5 watts. Pode ser o zener 1N5243B. Corrente máxima do zener, 0,5 watts, 13 volts, isso é igual a 38 miliamperes. Dá para tirar do manual também. Agora vou ver se esse zener serve. É só ver a corrente no circuito. Se for menor do que a corrente máxima, tá bom. A corrente na base do transistor é igual à corrente de coletor dividido por 1000. Ganho do tipo 121. Isso dá 0,0023 amperes, 2,3 miliamperes. A corrente na resistência R2 é igual a 1,4 volts dividido por 68 ohm, isso dá 20 miliamperes. A corrente no zener será a soma da corrente da base, 2,3 miliamperes, mais a corrente em R2, 20 miliamperes, isso dá 22,3 miliamperes, muito menor do que a corrente máxima de 38 miliamperes. Então, esse zener serve perfeitamente. Pronto! Esse é o circuito do regulador shunt. A tensão de saída é um pouco menor do que os 15 volts do projeto. A tensão será de 14,4 volts, 13 volts do zener, mais 1,4 volts da junção Darlington. A potência da resistência R1 deverá ser calculada tomando a máxima tensão, 9 volts, e a máxima corrente, 2,33 amperes. Isso dá 20 watts. Na prática, você pode colocar 3 resistências de 10 ohm, 10 watts em paralelo. Esse raciocínio poderá ser usado para montar outros reguladores shunt.
mas eu uso esse tipo de regulador para baixas potências, até 2 amperes. Nos próximos tutoriais eu vou mostrar o TL431, que é um regulador shunt programável muito usado, uma espécie de Zener com tensão programável. Inclusive, poderia ser usado nesse circuito para ajustar a saída exatamente em 15 volts. Outra possibilidade é montar um Super Zener, só com um Zener e um transistor. Mas isso nos próximos tutoriais. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!